Couto, eu começo por aí. Primeiro, o que você pensa do semipresidencialismo, que é um negócio que dois países, basicamente, assim, alguns adotam, mas os dois que adotam isso, assim, mais conhecidos são a França e Portugal, e não exatamente é um modelo assim tão eficiente, causa vários problemas. Tal. E a ideia é transformar o presidente da República numa espécie de rainha da Inglaterra. Segundo, se há alguma possibilidade disso prosperar. Olha, acho que uma coisa é a gente discutir o semipresidencialismo, ou mesmo o parlamentarismo, de forma abstrata. Né? Quer dizer, qual é o melhor sistema de governo? É o presidencialismo? E mesmo assim, né, qual o presidencialismo? Porque os presidencialismos são muito diferentes entre si. É o parlamentarismo, mas a mesma coisa vale, né? Qual o parlamentarismo? Porque também há muita diferença entre os sistemas parlamentaristas mundo afora. Ou é um híbrido dos dois, que seria aí o sistema semipresidencialista, que, como você bem lembrou, né, é adotado na França. Portugal é um caso meio diferente, um pouco, porque adotou, em princípio, um modelo mais similar ao francês, mas com o tempo ele foi mudando, foi virando na prática um regime parlamentarista mesmo. Né? O presidente, ele, apesar de eleito diretamente, como é na França, não tem tantos poderes quanto tem o presidente francês. Então, na prática, acabou virando mesmo um sistema parlamentarista. Então, se a gente fosse discutir isso tudo em abstrato, poderíamos dizer, não, pode ser um bom sistema, ele pode funcionar, mas a gente não está discutindo abstrato. A gente está discutindo para o caso brasileiro, com a história que o Brasil tem, né, com a trajetória da sua democracia, uma trajetória que inclui, inclusive, a campanha das diretas já como um marco assim, definidor da própria identidade da democracia brasileira, como uma democracia que supõe um sistema presidencialista com voto direto para presidente. Então, esse é um elemento forte que está plasmado na nossa cultura política, e eu acho que isso precisa ser considerado também. Isso já foi rejeitado, né, e foi rejeitado em 2 plebiscitos, né, um plebiscito, né, ou referendo, se a gente quiser ser até mais exato, lá em 1961, né, ainda época do João Goulart, quando o semipresidencialismo foi adotado como um casuísmo para impedir que um presidente de esquerda assumisse de forma plena, e depois, né, foi derrotado novamente, acho que é em um contexto diferente, né, quando houve a discussão pós-Assembleia Nacional Constituinte, né, da possibilidade mesmo de uma mudança de sistema de governo, ainda numa democracia brasileira muito jovem naquele momento. Isso foi muito debatido durante a Assembleia Nacional Constituinte, acabou não sendo consagrado na Constituição, mas ficou a discussão para ser avaliada depois, e, novamente, a gente teve ali uma derrota fragorosa da proposta semipresidencialista ou parlamentarista, enfim, o presidencialismo, como nós o conhecemos, venceu novamente nas urnas, e aí me parece até que faz muito pouco sentido a gente ficar retomando esse assunto o tempo inteiro. Couto, a gente percebe que, além de você falar um ensaio aí, né, do semipresidencialismo, né, conta também alguns comentários que surgem da Faria Lima, que o governo Lula começa a ser mais criticado do que estava antes. Essa discussão do presidencialismo faz parte disso. Surgiram umas notícias aí, algumas colunas, que no jantar com empresários e, enfim, gente graúda no exterior, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria segredado que, de fato, pode sim ser candidato a presidente, embora não vá admitir isso de maneira nenhuma publicamente, essa notícia vazou. Aí eu te pergunto, Couto, você acha que a Faria Lima, a direita, ela já está vendo que não... Ao contrário de 2 anos atrás, quando o Lula foi necessário, né, para acabar com o descalabro bolsonarista, dessa vez não precisa mais do Lula, não precisa mais do PT. É possível que nesses próximos 2 anos a gente veja, na tua opinião, estou te perguntando, a construção, se não de uma terceira via, como eles imaginavam, mas pelo menos do Tarcísio de Freitas ou algum outro nome, um candidato que seja mais palatável, que seja abraçado finalmente, mais uma vez, pela grande mídia, pela Faria Lima, contra o candidato progressista de esquerda? Olha, eu acho que é possível isso sim. Acho que há setores diferentes, mesmo dentro aí desses segmentos, enfim, que podem ter posições contrárias ao governo. Né? Acho que segmentos que são realmente mais dispostos a aprovar, inclusive, uma candidatura da extrema-direita cheirosa e limpinha, né? Que é essa extrema-direita aí, representada pelo Tarcísio, né? Que tenta aparecer ali como um pouco mais civilizada, um pouco mais cordata, menos histriônica do que aquela do Bolsonaro, mas que, na prática, defende coisas parecidas, né? O Tarcísio estava botando o boné do Trump esses dias. É o Tarcísio que tem essa polícia, que é a polícia mais mortífera, né, no estado de São Paulo em décadas. Né? É ele que conesta as ações do seu secretário de segurança, do Derrite. Então, a gente, na realidade, e mais, né? É ele que defende o Bolsonaro o tempo inteiro e defende, inclusive, a anistia. Então, veja, quem está defendendo esse tipo de coisa não pode ser entendido como um moderado. Mas, para muita gente, isso não importa. Né? Ele sendo talvez menos tumultuoso
do que o Bolsonaro, mesmo sendo um político de extrema-direita, talvez seja suficiente, né, para esses setores que não têm interesse na continuidade do governo como o governo do Lula, né? Acho que há outros que talvez até preferissem, né, uma posição ao estilo terceira via, né, uma candidatura mais de um centro liberal ali, mais comedida, mas que não fosse a do PT, algo como talvez tenha sido o PSDB antigamente, né, antes do PSDB acabar, né? Talvez algo assim alguns estejam a procurar, mas acho que não vão encontrar, porque não existe esse produto no mercado hoje. Pode ser que algum dia ressurja, mas hoje ele simplesmente não está disponível.